Às vezes a gente lê um capítulo, um versículo da Bíblia, e esse capítulo e esse versículo nos leva a refletir quão mal nós éramos sem Deus e sem Cristo. E que muitas vezes a gente pensava que era esperto e que estávamos levando vantagem. Eu abri a Bíblia aqui e comecei a ler Provérbios, mas um versículo aqui desse capítulo, do capítulo 6 de Provérbios, me chamou a atenção e me fez parar para refletir quão tolo eu era. Mas eu achava que era esperto. E as pessoas que estão vivendo dessa maneira e praticando isso aqui e outros pecados, acham que são espertos, mais espertos do que Deus, e que não precisam de Deus. Eu também pensava assim. Pensava que não precisava de Jesus, que não precisava de Deus. E zombava, ria por causa dos pecados que eu praticava, e eu achava que eu estava sendo esperto e levando vantagem com relação a isso. Mas depois de 25 anos de conversão, praticamente 26 anos de conversão, eu já li a Bíblia várias vezes, mas esse versículo aqui me chamou a atenção. Porque eu pratiquei isso aqui. E eu achava que eu estava levando vantagem. Então eu zombava dessa situação e escarnecia da situação. Capítulo 6 de Provérbios diz assim: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal coisa faz. Aí numa outra versão, a versão Ara diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha que terrível isso aqui. E eu achava, quando eu estava vivendo sem Cristo, eu achava que eu estava levando vantagem. Eu achava que eu era esperto. E muitas pessoas que estão no adultério, elas acham que elas estão levando vantagens e que elas são espertas. Elas são espertas, mas a Bíblia fala que essa pessoa é uma tola. A Bíblia fala que essa pessoa está fora de si. Ou seja, é uma pessoa que não tem consciência, não sabe o perigo que está correndo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, pratica o adultério. Quem quer se destruir. E essa versão aqui, da Almeida corrigida, o que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal coisa faz. Ou seja, a pessoa, o pecado já destrói, qualquer pecado, grande ou pequeno, já leva o ser humano para a condenação. Mas existem pecados que Deus parece que trata com mais rigor essa pessoa. Se eu tivesse morrido praticando esses pecados que eu praticava, com certeza eu estaria no lugar de tormento. Estaria sendo atormentado agora. E hoje eu estava lendo aqui Provérbios, na realidade eu estava lendo Salmos 40, né? Eu li o primeiro versículo ali, esperei com paciência no Senhor. E depois eu vi um outro versículo e vim para aqui, para Provérbios 6. E me fez refletir, sabe? Porque muitas vezes a gente não para, a gente entrega a vida a Jesus e a gente não para analisar as coisas perversas que a gente praticou, as coisas más que a gente praticou. A gente não para para pensar quanta maldade nós praticamos, quantas pessoas nós ferimos. E nos colocamos diante da face do Senhor para pedir perdão a Ele. Para pedir perdão mesmo. Senhor, me perdoa, eu era um falto de entendimento. Mas o diabo, ele cauteriza a mente das pessoas de uma forma tão terrível que leva elas a pensarem que elas estão levando vantagem.
O pecado é assim, faz com que a pessoa ache que ela está levando vantagem, que ela está sendo esperta, que ela não precisa de Deus, que viver no pecado e para o pecado, viver sem Deus é muito melhor. Quando na verdade o pecado só traz ruína e destruição para a vida de uma pessoa, para uma sociedade e para o mundo. O pecado só destrói, o pecado só traz miséria, desgraça. E por causa do pecado, muita gente já morreu. E muita gente vai morrer no pecado sem querer se converter. Porque o pecado iludiu ou ilude ela de uma tal forma, aprisiona as pessoas de uma tal forma, que somente Jesus pode libertar as pessoas do pecado. O pecado é uma prisão, o pecado é um cativeiro que aprisiona as pessoas, que acorrenta as pessoas de uma forma tão violenta que somente por meio de Jesus Cristo é que as pessoas conseguem se libertar do pecado. O pecado do orgulho, o pecado da soberba, da altivez, da mentira, do engano, do adultério, da prostituição, da promiscuidade, da idolatria, da feitiçaria. Somente Jesus para libertar as pessoas desses pecados. Porque se as pessoas não permitirem Jesus entrar em sua vida, não abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada, não há como haver libertação do pecado. As pessoas vão morrer, pensar que está fazendo a coisa certa e não está. O adultério não é correto, é algo abominável aos olhos de Deus. Mas eu achava que era. Eu achava que eu estava levando vantagem e zombava de tudo isso. Achava que estava levando vantagem, ou seja, satisfazia o desejo da carne, mas a minha alma estava prisioneira, a minha alma estava em ruína, em desgraça. A Bíblia me chamava, eu era para Deus um louco, um tolo, e é assim que as pessoas são. Elas estão no pecado, vivendo do pecado, do vício. São tolas, estão achando que estão levando vantagem, zomba de Deus, porque o pecado vai levar o homem, o ser humano, a zombar de Deus. Satanás e os seus demônios vai levar o homem a zombar de Deus e ele pensar que é ele, só que é uma entidade que está nessa pessoa e vai levar essa pessoa a escarnecer do Senhor. Eu era assim, eu escarnecia, eu zombava, porque eu achava que eu estava levando vantagem. Me juntava na roda dos amigos para comentar aquele ato promíscuo que eu tinha praticado. Zombava daquilo, escarnecia, dava risada. Só que hoje, olhando aqui para a palavra e o Espírito falando comigo, o Espírito Santo, mostrando quem eu era realmente e quem as pessoas são. As pessoas que estão no pecado são, porque o diabo ilude mesmo as pessoas. Ilude de uma maneira terrível, e só Jesus para descauterizar a mente do ser humano. Que você abra o teu entendimento, sai da idolatria, sai do adultério, sai da pornografia, abandona isso, abandona o vício, abandona o orgulho, abandona a soberba, a altivez. Você não é nada sem Jesus Cristo, você não é ninguém sem Jesus Cristo. Eu achava que eu era o cara. Hoje eu vejo que a minha vida estava em ruína. Eu estava indo a passos largos para o inferno sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo. Porque o pecado destrói. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele pagou o preço pelos teus pecados, para te libertar do pecado, e você precisa entregar a sua vida a Ele.